Durante meses, ninguém percebeu. Mas a Audi estava escondendo algo que nem Gabriel Bortoleto sabia. Diziam que o motor era o problema, mas o verdadeiro segredo nunca esteve no carro, estava nas pessoas. E quando esse segredo vazou, o paddock inteiro percebeu que havia uma verdade muito mais sombria por trás da promessa alemã. Antes de começarmos, já se inscreva em nosso canal e já comente aqui embaixo de onde você está assistindo a essa história. Independente do que estiver fazendo, ouça essa história. Deixa rodando até o final. Quem assiste até o final é lembrado primeiro de novos vídeos. O mundo viu o anúncio e comemorou. As manchetes diziam que Gabriel Bortoleto seria o novo rosto da Audi na Fórmula 1. E os fãs brasileiros reagiram como se um novo capítulo de glória estivesse começando. Mas longe das câmeras, dentro das paredes frias de Hinwil, a atmosfera era completamente diferente. Na Suíça, os corredores da Sauber não vibravam. Engenheiros trocavam olhares discretos. Executivos evitavam sorrisos largos. Era o tipo de silêncio que antecede um estrondo. O silêncio que só existe quando há algo a esconder. Na superfície, o discurso era perfeito. Binotto falava em projeto de longo prazo. Whitley reforçava confiança no talento jovem e a Audi vendia ao mundo a imagem de um renascimento. Mas internamente, documentos circulavam com alertas sobre prazos, falhas no dinamômetro e custos acima do previsto. Um engenheiro veterano chegou a dizer, em entrevista ao motorsport.com, que o projeto parecia acelerado demais para um plano alemão. Naquele momento, Bortoleto ainda acreditava estar entrando num time visionário, sem saber que era apenas a peça mais visível de uma engrenagem que girava em silêncio. Enquanto o Brasil celebrava, Binotto e Whitley traçavam algo maior. Um plano para transformar a Sauber na base de uma revolução industrial disfarçada de equipe de corrida. As ordens eram simples, nenhum vazamento, nenhuma dúvida, nenhuma verdade fora do controle. Toda mudança precisa de um rosto, teria dito um executivo em Nürburgring. E esse rosto seria o de Gabriel Bortoleto, jovem, talentoso e inocente o suficiente para não desconfiar do jogo que o cercava. Mas o que exatamente a Audi queria esconder com essa aposta? Porque no final, a Audi não contratou um piloto, contratou uma cortina de fumaça. Hinwil parecia um templo de aço e silêncio. A base suíça da Sauber, agora sob o controle da Audi, era um lugar onde o som mais constante vinha dos túneis de vento. Aquele zumbido metálico e interminável que fazia o ar vibrar. As luzes brancas refletiam no chão polido e cada passo ecoava como se alguém observasse de longe. Lá dentro, ninguém falava mais alto que um sussurro. A nova administração havia deixado claro: aqui, o segredo é a alma do sucesso. E ninguém ousava testar o limite dessa frase. Nas semanas que seguiram ao anúncio de Bortoleto, a fábrica se transformou. Portas passaram a exigir crachás duplos. E-mails internos começaram a ser rastreados. Até a cafeteria, antes um ponto de conversa leve, se tornou um espaço de olhares desviados e copos intocados. Os engenheiros sabiam que algo não estava certo. Nos relatórios confidenciais surgia o termo déficit controlado. Um documento vazado para Automotor und Sport mencionava uma diferença de 30 cavalos de potência entre o motor Audi e o da Mercedes. Mas dentro das paredes frias de Hinwil, ninguém discutia o assunto. As ordens eram claras: negar tudo, esperar. Enquanto o mundo acreditava que a Audi apenas enfrentava os desafios normais de um novo motor, lá dentro crescia a sensação de que o atraso era, na verdade, uma escolha deliberada. Binotto e Whitley agiam como se soubessem algo que ninguém mais sabia. Alguns diziam que o foco era na confiabilidade. Outros que era uma estratégia para mascarar falhas mais profundas. Um engenheiro sussurrou ao Bild: "Nada aqui acontece por acidente." E essa frase ecoou pelos corredores estéreis como um presságio. Mas e se aquele déficit de potência não fosse um problema técnico, e sim um plano de manipulação? E se a Audi tivesse criado seu próprio fracasso para esconder um segredo ainda maior?
No meio do silêncio suíço, uma voz espanhola ecoava por trás dos bastidores. Fernando Alonso, bicampeão mundial e estrategista nato, era mais do que um conselheiro distante. Era o arquiteto invisível por trás da virada de Gabriel Bortoleto. Através da A14 Management, Alonso havia guiado o jovem brasileiro desde a Fórmula 3, moldando sua carreira com a mesma frieza com que pilotava sob chuva. Quando a McLaren hesitou em abrir espaço no programa principal, Alonso foi direto. Se quiser sobreviver na Fórmula 1, não espere convite. Crie o seu. Foi ele quem negociou em silêncio o rompimento do vínculo com a McLaren, movimento que muitos interpretaram como suicídio profissional. Mas Alonso sabia o que fazia. Ele conhecia os bastidores, as alianças secretas, o jogo de xadrez corporativo que decidia o destino de pilotos antes mesmo de ligarem o carro. Segundo o AS da Espanha, Alonso teria feito o contato inicial com a Audi meses antes do anúncio, em uma reunião privada com Jonathan Whitley durante o GP da Hungria. O objetivo era claro: colocar Bortoleto no caminho da equipe que apostava tudo em 2026, mesmo que o preço fosse se tornar refém de uma promessa ainda em construção. Naquele período, Gabriel dormia pouco. As mensagens chegavam em fuso horário trocado, os contratos eram revisados linha por linha e cada palavra pesava como chumbo. Na noite anterior à assinatura, um fotógrafo o flagrou sozinho no lobby de um hotel em Zurique, encarando o reflexo no vidro. As mãos tremiam, os olhos estavam fixos, entre o medo e a esperança. Ele achava que estava se libertando das incertezas da McLaren. Achava que estava começando uma nova era. Mas o que não sabia é que naquela noite entrava num labirinto corporativo maior do que qualquer pista que já havia percorrido. Ele saiu da McLaren achando que estava livre, mas estava entrando em algo muito maior. O coração do projeto Audi batia em Neuburg an der Donau, Alemanha. Um complexo moderno cercado por pinheiros e concreto, onde o som dos motores híbridos se misturava ao ruído grave das portas de aço. Ali, nas salas seladas por confidencialidade, nasciam os segredos que ninguém fora autorizado a questionar. O motor 2026 era tratado como uma divindade mecânica, reverenciado, temido e protegido. Mas havia um problema. Ele ainda não funcionava como prometido. De acordo com o Bild, os testes no dinamômetro revelavam oscilações críticas de potência e sobrecarga térmica acima do esperado, o que explicava os constantes adiamentos de apresentação à FIA. Os engenheiros queriam resolver as falhas. Os executivos queriam anunciar progresso. Entre os dois grupos, crescia uma guerra silenciosa. Mattia Binotto defendia a filosofia da confiabilidade. Melhor perder segundos do que perder corridas. Já Jonathan Whitley insistia que cada cavalo de potência perdido custaria reputação. O automotor Sport relatou reuniões tensas, com prazos sendo alterados e protótipos descartados às pressas. Enquanto isso, dentro da fábrica, o ar cheirava a metal queimado e medo contido. As luzes ficavam acesas até a madrugada, e ninguém sabia se os sussurros no corredor eram sobre falhas, ou sobre quem seria o próximo a cair. A Audi mantinha o discurso de calma. Em público, o time falava sobre evolução progressiva e metas cumpridas. Mas o silêncio de Hinwil contrastava com a ansiedade de Neuburg. Bortoleto, recém-contratado, começava a perceber o peso do que havia assinado. Ele não estava entrando em uma equipe de corrida. Estava entrando em um laboratório que apostava sua reputação em um motor que não podia falhar. Não por desempenho, mas porque qualquer falha revelaria o que realmente acontecia por trás das portas blindadas. Quando um motor falha, todos veem. Mas quando um plano falha, ninguém percebe, até ser tarde demais. Quando Jonathan Whitley atravessou os portões de Hinwil, trouxe consigo mais do que anos de Red Bull e troféus de campeonatos. Trouxe uma mentalidade.
Ele acreditava que a excelência nascia do desconforto. O medo, dizia, era combustível de precisão. E foi exatamente isso que implantou na nova Audi Sauber. Uma cultura onde cada erro era uma vergonha pública e cada acerto apenas obrigação. Em questão de semanas, os corredores ficaram mais silenciosos. Os risos desapareceram. E as conversas passaram a terminar com olhares sobre o ombro. A frase que um engenheiro sussurrou à Automotor and Sport ecoa até hoje. Aqui, a pressão é tão constante que o tempo parece mais pesado. Sob Whitley, nada passava despercebido. Ele rastreava dados, cronômetros e até pausas para café. Reuniões eram cronometradas, chamadas de vídeo gravadas. Ele acreditava que controle absoluto era a única forma de vencer gigantes como Mercedes e Red Bull. Mas o que nasceu disso foi algo diferente. Uma equipe dividida entre lealdade e exaustão. Os suíços chamavam o novo regime de eficiência alemã. Os britânicos o apelidaram de Red Bull sem Red Bull. Um ex-funcionário confidenciou ao motorsport.com. Nunca vi tanta paranoia em nome da perfeição. A fábrica virou um campo de guerra psicológico e Bortoleto, ainda se adaptando, era a presença que mais destoava naquele ambiente hostil. Ele vinha de um mundo de corridas, não de espionagem corporativa. Sua rotina virou uma sequência de simulações, relatórios e silêncios. Cada vez que entrava na fábrica, sentia que alguém o observava, não por curiosidade, mas por controle. O jovem que sonhava em acelerar agora aprendia a desacelerar as emoções. Em uma gravação interna, um engenheiro deixou escapar uma frase que virou lenda. Em Hinwil, ninguém grita, mas todo mundo escuta o eco do medo. E era nesse silêncio que Gabriel Bortoleto tentava respirar. Quando a Revolut anunciou sua parceria global com a Audi, as câmeras voltaram-se novamente para Gabriel Bortoleto. As fotos oficiais mostravam o brasileiro sorrindo, de macacão novo, diante de um carro que ainda não existia em versão final. A narrativa estava pronta. O jovem latino, bilíngue e disciplinado, seria o emblema de uma nova era. Moderna, tecnológica e inclusiva. Para o público, ele era o símbolo perfeito de uma montadora que se reinventava. Mas dentro da fábrica, a história soava diferente. Um engenheiro ouvido pelo Financial Times resumiu com ironia. Enquanto o marketing tirava fotos, nós tentávamos fazer o motor funcionar. A parceria com a Revolut trouxe investimento, mas também novas exigências. A empresa queria resultados de imagem, relatórios de engajamento, métricas de alcance, tudo aquilo que não mede tempo de volta. A Audi, pressionada, começou a alterar prazos e prioridades para atender ao lado corporativo. O foco passou do dinamômetro para o PowerPoint. As reuniões ficaram mais longas e as horas de teste mais curtas. Segundo o Motorsport Total, a própria equipe técnica alertou sobre o risco de atrasos em componentes críticos. Mas a ordem era clara: mostrar otimismo. A marca vem primeiro, dizia o e-mail interno de comunicação. Bortoleto virou o rosto da esperança, enquanto por trás das lentes o time tentava esconder a exaustão. Nas redes, a campanha Born to Drive the Future viralizava. A imagem de Gabriel era compartilhada em dezenas de países, acompanhada por slogans em várias línguas. Só que dentro de Hinwil, o som dos túneis de vento começava a ser abafado pelo ruído das cobranças. Cada sorriso nas fotos oficiais contrastava com planilhas que mostravam prazos estourados e orçamentos sangrando. No fundo, todos sabiam. A imagem perfeita era só um verniz, e por trás dela, a estrutura que sustentava o sonho Audi começava a trincar. A imagem perfeita escondia uma estrutura à beira do colapso. O primeiro vazamento veio da imprensa italiana, discreto, quase despercebido. Uma nota no La Gazzetta dello Sport mencionava que a Audi havia aberto um hub secreto em Bicester, no coração do Motorsport Valley britânico.
O texto falava em recrutamento de engenheiros com experiência em energia híbrida e simulação de fluxo térmico. Nada demais. Até que o Automotor und Sport da Alemanha publicou uma segunda matéria dizendo que esse centro operava paralelamente ao projeto oficial de Neuburg. Em outras palavras, a Audi estava duplicando esforços. Para alguns, era sinal de expansão. Para quem estava dentro, era sinal de desconfiança. Em Hinwil, o clima mudou da noite para o dia. Mattia Binotto tentou conter a crise pessoalmente, convocando reuniões fechadas e negando as informações para a imprensa. Mas dentro da equipe, as perguntas começaram a circular. Se o motor estava no caminho certo, por que abrir um novo centro em outro país? Segundo o Motorsport.com UK, e-mails internos revelaram disputas de poder entre engenheiros suíços e britânicos. A duplicidade de projetos gerava choques de dados, atrasos e desconfiança. Eles não confiam em ninguém, teria dito um analista demitido em setembro. A tensão cresceu tanto que alguns técnicos começaram a enviar informações anonimamente para jornalistas, fragmentos de um quebra-cabeça que começava a se montar sozinho. Na mídia, os fragmentos se juntavam. Testes cancelados, peças refeitas, consultorias externas misteriosas. Cada manchete parecia confirmar o que os corredores da fábrica já sabiam. A Audi tentava manter o discurso otimista, mas a paranoia havia tomado conta. Bortoleto, que até então era mantido longe dos detalhes técnicos, começou a perceber o desconforto. O olhar frio dos engenheiros, o silêncio nas reuniões, o cuidado com cada palavra dita perto dele, tudo denunciava um ambiente à beira da ruptura. E foi nesse momento que o segredo começou a vazar. Outubro trouxe o peso que ninguém queria admitir. Reuniões começaram a acontecer com portas trancadas e celulares deixados do lado de fora. E-mails sumiam misteriosamente dos servidores e funcionários que ousavam fazer perguntas deixavam a fábrica sem aviso. O Motorsport Total publicou uma matéria mencionando mudanças estratégicas internas. Uma expressão elegante para o que, na prática, eram demissões discretas. A Audi tentava manter o discurso de estabilidade, mas o medo já tinha se infiltrado até nas paredes de Hinwil. O que antes era um projeto de futuro, agora se parecia com um castelo de gelo prestes a derreter. Dentro desse clima, Gabriel Bortoleto se tornava cada vez mais silencioso. Ele já não sorria nas gravações promocionais. As olheiras denunciavam noites mal dormidas e até os engenheiros mais próximos percebiam o cansaço nos gestos. Segundo um repórter do AS espanhol, o brasileiro havia pedido uma pausa de mídia para se concentrar apenas em pilotar. Mas o verdadeiro motivo era outro. Ele começava a se perguntar se ainda tinha controle sobre sua própria carreira. Para a Audi, ele era o símbolo perfeito. Para o público, o rosto da esperança. Mas dentro dele, nas madrugadas solitárias entre simuladores e relatórios, crescia a sensação de ser apenas um peão num tabuleiro movido por interesses invisíveis. A narração se torna mais lenta, introspectiva. O som dos motores dá lugar a um zumbido quase humano, como se a fábrica respirasse culpa. Bortoleto aparece em um corredor vazio, o reflexo da luz branca tremendo sobre o capacete prateado. Ele havia chegado até ali por mérito, coragem e talento, mas agora tudo parecia girar fora de seu alcance. As engrenagens corporativas rugiam alto demais para que sua voz fosse ouvida. E a pergunta que ecoava no silêncio era simples, cortante e inevitável. Quem comanda o sonho? Quando o sonho é fabricado por uma corporação, o que começou como rumores isolados se transformou em avalanche. Na segunda semana de outubro, uma reportagem conjunta do Bild e da Automotor und Sport revelou o que muitos já suspeitavam. O motor da Audi nunca foi o verdadeiro problema.
Os números divulgados, o suposto déficit de 30 cavalos, eram, na verdade, uma cortina de fumaça criada para distrair a imprensa e esconder algo mais profundo: o colapso interno de uma estrutura em guerra consigo mesma. Documentos obtidos por repórteres mostravam relatórios divergentes, e-mails de crise e até cláusulas contratuais ocultas que permitiam terceirizar etapas inteiras do desenvolvimento. A potência perdida era apenas o pretexto perfeito. A verdade era mais incômoda. A Audi dependia de talentos externos, engenheiros do Reino Unido, consultores franceses, especialistas italianos, para manter o projeto de pé. O sonho da autossuficiência alemã ruía de dentro. Segundo La Repubblica, Binotto teria alertado a diretoria meses antes. Estamos construindo uma equipe de elite com peças de culturas que não se encaixam. Mas a corporação decidiu seguir o caminho do silêncio, apostando que o público jamais perceberia a farsa. Enquanto isso, dentro de Hinwil, o caos se tornava insustentável. As demissões aumentaram e o hub de Bicester passou a operar quase em segredo, numa tentativa desesperada de manter prazos e ilusões vivas. Foi quando a notícia explodiu nas redes. Perfis especializados começaram a cruzar informações e os fãs, os mesmos que celebraram o anúncio de Bortoleto, agora exigiam respostas. A Audi tentou reagir com comunicados genéricos, mas o estrago estava feito. O discurso de eficiência alemã havia se transformado em sinônimo de manipulação. O déficit, antes técnico, agora era moral. E o rosto mais exposto de todo esse espetáculo era justamente o de Gabriel Bortoleto, o jovem que virou o símbolo de um segredo que não era dele. A Audi nunca quis esconder um erro. Quis esconder o preço de vencer. Quando a poeira finalmente assentou, o que restou não foi o som dos motores, mas o eco das escolhas. O escândalo dos bastidores da Audi havia reescrito o enredo de toda a equipe. E no meio disso tudo, Gabriel Bortoleto já não era o mesmo garoto que chegou a Hinwil com olhos brilhando e a mente cheia de sonhos. O silêncio que antes o oprimia, agora o moldava. Ele havia aprendido a ler o não dito. O olhar tenso do engenheiro, a pausa antes da resposta, o e-mail sem assinatura. Enquanto a Audi tentava reconstruir sua narrativa pública, Bortoleto reconstruía algo muito mais difícil: a própria confiança no esporte que amava. A Auto Motor und Sport descreveu aquele período como o batismo de fogo de um piloto destinado à resistência emocional. E não estavam errados, porque no meio de relatórios, protocolos e contratos, Bortoleto descobriu que a Fórmula 1 não é feita só de velocidade, é feita de poder, ego e sobrevivência. Ele entendeu que vencer não é apenas cruzar a linha de chegada, mas atravessar as zonas de sombra sem perder a própria essência. O garoto que um dia se sentou diante de Fernando Alonso, pedindo conselhos, agora já sabia o que o mentor quis dizer quando falou: a maior vitória é continuar, mesmo quando o mundo inteiro tenta te parar. Os anos seguintes provaram que ele tinha aprendido. Mesmo envolto na turbulência da Audi, Bortoleto nunca deixou de pilotar com precisão e serenidade. O Motorsport.com destacou como, em meio às crises internas, ele manteve o foco, pilotando como se o barulho dos bastidores não existisse. Era essa calma que o diferenciava. O piloto que um dia foi usado como símbolo de um projeto desajustado se tornou símbolo de resiliência e clareza em meio à confusão corporativa. Sua história deixou de ser sobre um segredo escondido e passou a ser sobre a coragem de seguir em frente, mesmo quando todos os holofotes apontam para o caos. E, no fim, talvez o verdadeiro motor nunca tenha estado em Nürburgring ou em Hinwil. Talvez o verdadeiro motor fosse ele, a força de continuar mesmo quando tudo está encoberto. Porque é isso que separa um piloto comum de um que faz história.
não a velocidade que ele alcança, mas o que ele suporta no caminho. A verdade sempre encontra uma forma de arrancar o véu. E quando isso acontece, os que ficam de pé não são os que mais gritaram, mas os que continuaram, mesmo quando ninguém mais acreditava. Se essa história te fez pensar, curta, comente e compartilhe com quem também acredita que a verdade, cedo ou tarde, sempre aparece. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o próximo capítulo vai te surpreender ainda mais.